Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Esse texto, não sei como está colocado o título aí na sua Bíblia. Eu sei que esse texto não faz parte do original, mas as Bíblias normalmente trazem títulos por assuntos. Na minha é a amizade de Jonatas para com Davi. E realmente o texto vai falar desse relacionamento de amigos entre esses dois homens. E diz o texto: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul saiu naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, acima de tudo, Pai, porque nós sabemos que ela é a verdade do Senhor. É aquela, Pai, que nos convence da sua graça, do seu amor para conosco. Nos convence também da nossa necessidade de sermos supridos em todas as coisas na tua bondade. E é isso que nós te pedimos agora, que através do teu Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a tua palavra como ela é. E que o teu propósito santo, Pai, se cumpra nas nossas vidas, para o nosso bem e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é extremamente significativo na Bíblia, e na verdade ele vai caminhar um pouquinho mais, na medida em que formos tratando, nós vamos caminhando no texto. E ele fala, como já lhes falei anteriormente, a respeito de uma convivência de amizade entre dois rapazes, Jonatas e Davi. São dois personagens importantes na Escritura. Jonatas era o filho de Saul, o rei. Davi era um rapaz que Deus, na sua providência e no seu propósito, resolveu fazer dele o futuro rei. E de alguma forma Deus estava fazendo com que a história caminhasse. E Davi, filho de um homem que tinha outros filhos, acabou sendo escolhido, apontado e até mesmo consagrado como alguém que deveria ser algo especial junto ao povo. Jonatas conhece a história de Davi. E a mais impressionante foi o fato dele ter sido um rapaz que foi para a frente de batalha para guerrear contra os filisteus, e ele deu o golpe certeiro naquele homem grande, naquele homem gigante que atormentava todo mundo e que fazia com que os filisteus ganhassem de início toda e qualquer batalha. E ele não fez só isso. Diz o texto que por onde ele andava, ele conseguia fazer com que as coisas acontecessem em prol do seu rei e do reino onde ele andava. E as pessoas começaram a entender que tudo aquilo tinha a ver com a graça de Deus na vida de Davi. E eles começaram a fazer músicas. E o texto bíblico nos fala dessas músicas, que exaltavam a atitude de Davi, que conseguia derrubar vários e milhares, e Saul só alguns. Naquela época, quando uma luta era vencida, aquele que era o rei, ele era o vencedor. Os demais eram seu exército, as pessoas que eram comandadas por ele, mas a honra vinha para o rei. Contudo, no caso de Davi, as pessoas começaram a cantar a vitória de Davi, não do rei. E começaram a cantar aqueles feitos maravilhosos que aquele homem fazia por causa de Deus, porque Deus era com ele. E isso cresceu no coração de Saul, o rei, ao ponto dele não gostar e começar a ter ódio
e ter a atitude de querer tirar a vida de Davi. Só que quando ele traz Davi, Saul traz Davi para sua casa, fim de uma batalha, estava tudo bem, o seu filho conheceu a Davi, e o texto diz que ele gostou muito de Davi. O texto não conta detalhes, mas deu a ideia de que ele ligou a sua alma à alma de Davi. O grupo homossexual que anda por aí diz que eles tiveram um sentimento homossexual, e certamente não é isso. Não é, primeiro, porque Deus abomina tal prática, e segundo, porque o texto nos mostra que tipo de relacionamento eles tiveram, de verdadeiros amigos. E essa ideia ficou muito concreta com a atitude que Davi recebeu de Jonatas a seu favor. Jonatas tirou sua túnica, tirou a sua couraça, tirou o seu brasão, tirou a sua espada, tirou todas aquelas coisas e deu para Davi. E agora, quando Davi anda no meio do povo, ele anda com uma roupa de príncipe. E todos sabiam que ele estava vestindo uma roupa de príncipe. Isso era um ato de honra. Era um ato que deixava com que ele pudesse ser não só reconhecido, mas havia uma ideia de que ele estava sendo exaltado por estar vivendo daquele jeito. Saul não gostou disso de jeito nenhum. E vocês vão perceber no texto, a partir do capítulo 18, 19 e 20, que essa amizade desses dois rapazes foi muito importante na história bíblica, mas foi no meio de muito conflito, de medo e medo de morte. E nós vamos perceber que é exatamente nesse conflito e nessa situação que esses dois rapazes resolveram ter uma amizade e nos mostram, através dos atos deles, o que é uma verdadeira amizade. Nos mostra como nós desenvolvemos relacionamentos saudáveis e que produzem frutos. E eu gostaria de falar desse tema para vocês hoje, pois o texto nos fala exatamente isso. Tem uma frase que creio ser verdadeira, que diz que pessoas saudáveis, elas criam relacionamentos saudáveis. Isso é uma verdade. Você pode testar e você vai ver que isso é uma verdade. E relacionamentos saudáveis, eles nos ajudam a sermos pessoas saudáveis. Então é uma coisa que vai e volta. É uma coisa que tem um sentido duplo. Saudável gera relacionamentos saudáveis, e o relacionamento saudável faz bem a gente, e nós nos sentimos bem, saudáveis. Que tipo de relacionamento é esse? É o relacionamento através do mútuo compromisso, do amor recíproco incondicional, aceitação mútua, perdão mútuo. É o relacionamento que cresce em sua profundidade, nas coisas cada vez mais conhecidas e percebidas, no seu significado, porque nós valorizamos muito, e se estabiliza por um longo tempo. Isso é o que caracteriza um relacionamento saudável. Ele tem esses elementos que são importantes. E isso é uma verdade para todos os nossos relacionamentos, e principalmente para os relacionamentos cristãos. Porque nós só vamos conseguir ter esse tipo de relacionamento, seja ele conjugal, seja ele de pais para filhos, de amigos, de irmãos na fé ou não, profissionais, sejam eles quais forem, eles precisam desses elementos. À luz disso, quais são os ingredientes, os elementos desta relação saudável? E a primeira delas que a gente vê aqui no texto é verdade. Se você der uma olhadinha no capítulo 19 do texto, a partir do verso 1, você vai encontrar Saul conversando com seu filho Jonatas. E ele vai dizer assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te.
acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. E o texto continua mostrando ou narrando a situação. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Observam bem que quando Davi se aproxima de Jonatas e eles conversam, e eles travam um relacionamento de amigos, eles trocam presentes. Quem deu mais, sem sombra de dúvida, foi o rei, que tanto o texto mostra isso. É uma demonstração de carinho. Eles tinham um pacto de amizade. E agora, por causa desse pacto de amizade, eles tinham que agir como tais. E um amigo verdadeiro, ele espera a verdade nesse relacionamento. E o que é a verdade? A verdade é algo que nós precisamos compreender como algo que pode ser testado. É algo que pode ser confirmado. Verdade é uma coisa, honestidade é outra. E nesse caso havia necessidade tanto de verdade quanto de honestidade. A verdade é a essência. Deus é único. Isso é a verdade. Qual é a honestidade? Eu cultuo a um único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho para me perdoar os pecados e que o seu Espírito veio como Consolador e nos conduzir a Cristo. Isso é honestidade. Eu creio numa verdade que me faz agir honestamente diante daquilo. Nem sempre nós somos honestos diante da verdade. A verdade é alguma coisa que já está comprovada, é conhecida, é alguma coisa inegável. E dentro do relacionamento entre essas duas pessoas, Jonatas e Davi, havia verdade, havia um princípio: eu cuido de você e você cuida de mim. E quando Davi teve o perigo de morte por causa do seu pai, de Jonatas, ele diz: Davi, espera aí, meu pai está dizendo que quer te matar. E ele vai conversar com seu pai: pai, não faça um negócio desse. Não é justo o senhor matar alguém, tirar a vida de alguém que fez o bem para o senhor e para todo Israel. Não faça isso. Ele se esforçou por alguma coisa que ele entendia ser verdade, por alguma coisa que era já reconhecido como alguma coisa que não pode ser mudada. Relacionamentos saudáveis, eles são baseados em atitudes que demonstram a verdade. Não adianta você dizer para alguém: você é meu amigo, e essa amizade não se expressa com verdade. Com um amigo você é transparente, com um amigo você é real, com um amigo você abre o coração e vê o coração dele aberto. Com um amigo existe troca de essências. Nós somos quem somos. Até mesmo temos facilidade de chorar diante de um amigo, coisa que nós não temos com as pessoas estranhas. E quando chega um amigo, você está diante de uma situação tão dura, o coração está abatido, a verdade é, você não aguenta. Chega um inimigo ou alguém que você não conhece muito e diz: você está bem? Está tudo doendo, e você fala assim: está tudo bem. Mas quando aquele amigo verdadeiro, que você tem compromisso com ele, você fecha o seu rosto,
e vive aquele momento que você precisa viver e chora. Um relacionamento de amizade, ele exige verdade. Para que haja um bom relacionamento entre duas pessoas, é necessário que haja verdade. O Senhor Jesus diz que essa verdade tem que estar no coração. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, diz o Senhor Jesus. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, e isso contamina o homem. Mas o Senhor Jesus também diz que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração é a essência. O relacionamento saudável entre as pessoas, e por que não dizer entre cristãos, ele tem que estar envolto na verdade. Caso contrário, eu estou num relacionamento enfermo. E não é incomum nós vermos isso acontecendo em vários níveis de relacionamento humano. Um relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre irmãos da igreja. Não é que isso não incomoda, a questão é, as pessoas não sabem viver isso, não sabem expressar estas coisas que são importantes. Qual coisa? Verdade. A amizade, ela tem como base primeira a verdade. A segunda é a honestidade. O que seria a honestidade? A honestidade é quando eu faço baseado na verdade. Aí você pode dizer, alguém pode ser honestamente mau. Como assim? É possível isso? Ele diz, eu sou um cabra mau, e porque eu sou mau eu mato. Puf! Aí você diz, ele foi honesto? Ele foi honesto? Ele foi. Ele já diz que ele age de conformidade com aquilo que ele é. Ele está sendo honesto na maldade. Só que o honesto no relacionamento cristão, que está baseado na verdade, ele não pode agir de maneira inadequada. Ele se baseia segundo uma verdade que coordena e que conduz a sua vida. Então ele tem que ser coerente a isso. Quando nós convivemos com Deus, nós temos a convivência com Deus que nos trata como filhos, nos trata como servos. Mas em algum momento Jesus chamou os seus discípulos de irmãos. E era exatamente isso que ele entendia para nós. Ele é filho do Pai, herdeiro do Pai, e nós somos feitos e somos adotados como filhos também, temos o Jesus como irmão, tendo o mesmo Pai, e recebemos herança. Essa realidade que nós temos por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, nos leva a viver um relacionamento com as outras pessoas, que amam a Cristo também, baseado na verdade. E ser honesto com isso é ser coerente com aquilo que dizemos que cremos. Se eu creio no mesmo Deus que você, e tenho relacionamento de amizade com você, eu tenho que prezar por você. Eu devo honrá-lo, respeitá-lo. Eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que na mutualidade sustentá-lo na certeza de que você também tem bom interesse para comigo. O Senhor Jesus, quando ora ao Pai para pedir que Ele faça dos discípulos um só, faça deles um só, Pai. A ideia de um só fica bem claro para nós quando nós lemos Paulo em Filipenses, quando ele diz de termos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma ação, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo tudo que vem de Deus.
E nós vivemos juntos, baseados nesta verdade, de maneira honesta. Se a igreja do Senhor Jesus age desse jeito, os membros do corpo de Cristo, nós fazemos diferença onde vivemos. Jesus diz: mantenha-os assim na unidade, Pai, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Essa é a colocação do Senhor Jesus. E essa unidade só existe porque Deus nos dá os parâmetros da verdade, para que possamos viver com honestidade. O próprio Senhor Jesus questiona aqueles que o seguem e diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me ama, esse age de conformidade com os princípios da verdade, os meus mandamentos. É isso que o Senhor Jesus está trazendo. Um relacionamento saudável, ele está baseado na verdade e na honestidade. Um relacionamento verdadeiro, ele não existe sobre a base de desonestidade e segredos. As mentiras, as contradições e segredos estão relacionados e apontam para um relacionamento disfuncional. A verdade gera confiança, e confiança edifica os relacionamentos. Eu não sei se você tem problema em relacionamentos, mas aprenda isso. Um relacionamento sem a verdade é desonesto. Ele não edifica, ele destrói. Ser amigo é viver a amizade. Como assim? O exemplo de Davi e Jonatas. Eles sofreram e foram distanciados. Se você voltar para o texto lá, para o capítulo 20 de 1 Samuel, você vai ver que Davi vai ter que fugir, porque Saul falou para o filho: meu filho, eu não vou tirar a vida de Davi, pode ficar tranquilo, traz ele para comer com a gente. E aí no capítulo 19, diz o texto que Davi foi para lá, e eles tiveram um alimento, e quando Davi estava dedilhando o seu instrumento musical, diz o texto que Saul tinha uma lança do lado dele. Ele pegou a lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento, ele jogou em Davi. Ele se desviou, e a lança pegou na parede. E diz o texto que Davi correu e fugiu para não ser morto. Imaginem só a relação desse pai com esse filho. O filho está ensinando o pai: pai, o senhor está querendo matar alguém que fez o bem para o senhor? É justo isso? Parece que as coisas estão bem erradas aí, não? Não é o pai que ensina o filho? Aí o pai diz: não, eu não vou matá-lo. Mas enquanto está com o filho e com aquele que ele disse que não mataria, ele lança uma lança, uma seta para matar. E o filho ajuda aquele que era o seu amigo a fugir do seu pai. Que história terrível! Davi estava sendo amigo de Jonatas, mas Saul, o pai de Jonatas, não estava sendo amigo do seu pai. E o seu pai não estava vivendo amizade com ele. Isso demonstra um relacionamento familiar disfuncional, envolto em mentiras. E nós somos dados a isso, às vezes, para tentar melhorar os relacionamentos, né? Nós contamos uma pequena mentirinha. Naquele momento é menos doloroso do que contar a verdade. Então a gente dá um jeitinho. Papai, o senhor não vai matar ele, vai? Não, não vou matar ele. Pode ficar tranquilinho. Mentira. Isso trouxe quebra no relacionamento de Saul com Jonatas. Jonatas vai ajudar Davi a fugir. E no capítulo 20 nós vamos ver de novo que Davi está fugindo, e ele vai passar por situações, e Jonatas encontra com ele, e ele diz: Jonatas, eu vou embora, eu vou para algum lugar onde o seu pai não pode me encontrar. E ele diz: então tá bom. E ele diz:
tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, não apenas há um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Se você olhar nos versos anteriores, você vai encontrar eles trocando palavras de apoio. E Davi diz: mesmo estando longe, eu vou ser seu amigo. A amizade é alguma coisa que passa por provações. E uma das grandes provações tem a ver com perdão e tem a ver com segurança. São duas coisas que nós precisamos muito na vida. Primeira, perdão. Só que perdão, segundo as Sagradas Escrituras, é alguma coisa que é concedida a alguém que errou, mas que verdadeiramente se arrependeu. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho a respeito disso. Não existe perdão sem erro. Mas também não existe perdão se não houver por parte daquele que errou, reconhecimento de que errou. Isso é uma verdade. A grande verdade é que o perdão resolve o passado e torna possível o futuro, o caminho que se vai viver no futuro. É como se fosse um milagroso presente do amor entre duas pessoas, tornado possível através de um perdão recebido de Deus, e que eu aprendo com Deus como é que isso funciona. E eu digo: é assim que funciona, Senhor? O Senhor me perdoa apesar de eu ser tão ruim como eu sou? E Deus diz: eu perdoo. Você se arrepende? Eu perdoo, porque se você se arrepender, eu dos altos céus vou ver isso, e eu vou te perdoar. Nós vemos isso em Crônicas. O perdão é um instrumento restaurador de relacionamentos, porque todo relacionamento ele é passível de pecado e de erro. Não existe possibilidade de nós vivermos relacionamentos perfeitos. Nós podemos ter relacionamentos aperfeiçoados, mas não perfeitos. Somente no céu todo o pecado será dizimado, será acabado, e conviveremos uns com os outros sem medo, sem nenhuma ruga, sem nenhum virar de olho para o lado e nem apontar a ponta do nariz para cima. Nada disso haverá nos céus. Mas até que isso ocorra, nós vivemos entre pessoas pecaminosas como você e eu. E nós precisamos de perdão. Você se lembra quando era pequeno, ou você vê uma criança pequena, e essa criança, ela tem uma rusguinha com um amiguinho dele, por causa do carrinho, da bola, ele diz: eu estou de mal. Já viu esse negócio? Estou de mal? Não falo com você nunca mais. Não piso na sua casa. Isso é coisa de criança, mas isso acontece. A questão é que não acontece só com criança. Nós adultos temos uma forma um pouquinho mais rebuscada de fazer isso acontecer. E acabamos fazendo coisas de crianças ou de adolescentes bem jovens, que não conseguem entender bem a dimensão do valor da existência do outro. E eu começo a colocar coisas como sendo mais importante do que pessoas. E isso tem levado relacionamentos extremamente importantes serem jogados fora. Quando as coisas começam a ficar mais valorosas do que pessoas. Quando isso acontece, não existe perdão. Porque a coisa é mais importante do que pessoas. E Jesus nos ensinou que nós somos mais importantes do que os nossos pecados. Ele ensinou isso. Um relacionamento saudável tem que ter a disposição de um ato de bondade chamado perdão. Aprender a perdoar depende do nosso relacionamento com Deus que é perdoador, como também a dependência dos ensinamentos que nos leva a agir com outros. É interessante que Deus não só nos ensinou o perdão, mas a Escritura diz que Deus nos determinou o perdão.
Se você for depois dar uma olhadinha na história toda, você vai perceber que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. E sabe por que ele não matou? Por causa da amizade que ele tinha com o filho de Saul. É como se ele estivesse perdoando, passando por cima, valorizando mais a pessoa do que a tristeza, a angústia e o ódio que ele tinha daquele homem que tentava tirar a sua vida. Aprender a perdoar depende do nosso relacionamento com Deus. E Deus determinou isso, e não podemos deixar isso de lado, pois comprometerá todos os nossos relacionamentos se nós estivermos com o coração duro uns para com os outros. Na oração dominical, que nós encontramos em Mateus capítulo 6, perdoa as nossas ofensas, como o Senhor tem nos perdoado, né? É mais ou menos isso. Não é isso. É assim que devemos orar, porque nós aprendemos com Deus. Um bom relacionamento, um relacionamento interpessoal saudável, segundo a palavra de Deus, ele tem verdade, ele tem honestidade, ele tem perdão e ele tem segurança. E era exatamente assim que Davi estava com Jonatas. Ele estava dentro da casa do rei, junto com Jonatas, morrendo de medo, mas ele estava juntinho de Jonatas. Se aconteceu alguma coisa, Jonatas me cobre. E o pai corre atrás dele, vai para o campo e tenta achá-lo, e Jonatas diz: fica escondido lá que eu vou dizer tudo que vai acontecer, eu vou cuidar de você. Pode ficar tranquilo, tenha segurança. O relacionamento saudável é o relacionamento entre pessoas que cuidam uma das outras, ao ponto de você sentir segurança. Davi teve confiança no seu amigo, apesar da sua paternidade hostil para com ele. Ele teve confiança. Muitos de nós viemos de infância sem muita esperança. Eu sei disso. Ou nos sentimos inseguros no trabalho, ou nos sentimos inseguros na escola, em muitos outros aspectos da nossa vida adulta, nos sentimos inseguros. Um relacionamento saudável, ele é um porto seguro num mundo de incertezas. Eu sei que eu posso chegar e eu posso ficar tranquilo, tirar o sapato e deitar tranquilo e descansar durante horas, porque a minha mente não suporta aquilo que está acontecendo. O amigo, a amizade saudável, é aquela que quando eu tenho dificuldades, eu procuro em primeiro lugar. Sabe aquela pessoa que você pensa, quando você está numa situação de dificuldade, de crise, caiu o mundo, caí num buraco, acidentei, pegou fogo na casa, você precisa de ajuda. Depois que você liga para o bombeiro, aí você liga para aquela pessoa. Essa é a pessoa que dá segurança para você, que você pode esperar, porque vai largar tudo o que estava fazendo, mas vai atrás de você e vai te ajudar no seu problema. Essa pessoa te traz segurança. Nós precisamos de relacionamentos assim. Um relacionamento saudável, seguro, no meio de um mundo cheio de incertezas. Da corda bamba. A Escritura diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse texto de 1 João capítulo 4 está falando de relacionamento entre as pessoas. E ele está falando do relacionamento que existe entre os membros daquela igreja que João está pastoreando. E ele diz: e se tem amor, não precisa ter medo. Quando as pessoas vivem um relacionamento cristão aprendido com Cristo Jesus, esse relacionamento faz dessas pessoas cúmplices das alegrias e das tristezas. Por isso existe o sentimento de segurança até em momentos de tristeza.
Tem mais um elemento aqui no texto. Davi não ficou nem um pouquinho com receio de mostrar a sua vulnerabilidade para o seu amigo Jonatas. Diz o texto que ele chegou para Jonatas, disse: Jonatas, o que eu faço? Seu pai continua querendo me matar, eu estou com medo de morrer. Hoje nós vivemos num mundo onde nós temos que ser capazes, suficientes. Nós estamos no mundo da suficiência, da competência. Onde já se viu você mostrar incompetência no seu trabalho? Onde já se viu você lá junto com os adolescentes, né, turma do adolescente, mostrar que você não sabia do que aquele povo estava falando? Afinal de contas, eu sei de tudo. Adolescente sabe. E nós inventamos e achamos que sabemos também. Ser vulnerável significa deixar ser frágil diante dos outros. Isso é algo tremendamente necessário. O que eu falei agora mesmo de poder chorar, é mais do que isso, é poder contar a sua pequenez, a sua incapacidade, a sua incapacidade imensa, até mesmo de compreender a Deus em momentos difíceis da vida. A falta de cautela e prudência destrói relacionamentos. A liberdade para ser vulnerável é algo que nós precisamos e que habilita os relacionamentos a crescerem. É na hora que você quer chorar, você sabe no colo de quem você põe a cabeça. No relacionamento saudável, você sabe quem é essa pessoa. Esse é o cara, essa é a cara, né? A Escritura diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. No relacionamento frutífero, nós temos a liberdade de sermos vulneráveis, mostrar os nossos defeitos, chorar devido aos nossos erros, fazer coisas que mostram nossas imperfeições. E isso não nos desqualifica. Tudo isso só acontece num relacionamento saudável. E isso não se consegue de uma hora para outra, mas depende de uma vulnerabilidade mútua. Agora você me ajuda, mas quando você precisar, pode ter certeza que eu te ajudo. E por último, Jonatas colocou a relação com seu pai em risco por respeito à amizade com Davi. Ele colocou em risco, ele se sacrificou pela amizade que ele tinha com Davi. É interessante ele tirar aquelas coisas que eram próprias do príncipe e dar para Davi. E agora ele começa a trazer para Davi informações da ira do seu pai, desejo de matá-lo. Já imaginou se esse pai descobre isso? Ele só agiu desse jeito porque ele sabia que seu pai estava sendo ruim, inadequado, não justo. E ele agiu daquele jeito com Davi. Ele estava sacrificando algo, colocando em risco a si mesmo. Quando você chega numa banca de revista, ou passa numa banca de revista, ou vai numa grande livraria, aqui em Goiânia temos boas livrarias, e você começa a andar entre os livros e dá uma olhadinha, você vai perceber que o maior número de livros que nós temos hoje, fora a nossa, né? Aqui tem livros muito bons, no final do culto a gente vai falar sobre isso. Nós vemos literatura sobre autoajuda, sobre individualismo. Eu me basto. E aí os livros vão contar e vão ensinar você a depender de você e do seu esforço, de você ser positivista. Fala para você mesmo que você é o bom. Fala, repete mais 10 vezes. Você vai ver como você é o bom. Como se isso definisse a bondade ou não de alguém. Você é vitorioso, fala, eu sou vitorioso. Como isso vai me ajudar? Quando eu começo a agir desse jeito, eu começo a ter aquela ideia de que eu me resolvo, eu me basto, e eu coloco Deus abaixo de mim mesmo, e me esqueço que nada posso, a não ser naquele que me fortalece.
porque nele, só nele, tudo eu posso. Nós vivemos num mundo confuso, onde as pessoas não se dedicam umas às outras, mas eu defendo o pedaço do meu bife maior. Se eu gosto de gordura, é o que tem gordura. Se eu gosto sem gordura, eu deixo a gordura para o outro. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas o verdadeiro amigo pergunta: qual é o pedaço que você gosta? O verdadeiro amigo é aquele que diz: do que você está precisando? Quanto eu preciso te dar para que você possa solucionar esse problema? Fique tranquilo, na hora certa Deus vai me dar isso de volta. Você não vai encontrar na banca de revista, nenhuma delas falando que você deve se sacrificar pelo seu amigo. A Escritura diz que Deus, por amor, Ele morreu para nos fazer servos dEle, nos darmos o status de amigos. Ter um amigo, como diz o meu pai, desde que eu entendo por gente, ele diz: amizade é a coisa mais preciosa que nós temos. Eu não diria que é a mais, mas eu diria que é uma das mais importantes para a nossa vida. E eu fico imaginando que tipo de amizades nós, o povo de Deus, temos desenvolvido no meio de nós. Até que ponto temos lutado pela verdade? Temos agido de maneira coerente ou honesta? Temos disposição de perdoar? Temos nos tornado uma âncora firme e uma segurança para os nossos irmãos? Temos deixado eles serem frágeis e serem vulneráveis diante de nós? E temos chegado ao ponto de nos sacrificar pelos outros? Porque esse exemplo de amizade que nós encontramos em 1 Samuel, não é só para nos contar uma história. Deus teve propósito para isso. Ele estava nos ensinando como vivermos como crentes, com relacionamentos verdadeiramente saudáveis. E eu espero que Deus possa nos habilitar a isso. Como aplicar? Como aplicar cada uma dessas coisas? A primeira orientação que nós vimos é a verdade. E se você quer conhecer a verdade, teste todas as coisas com a Escritura. E ajude aquele que você está convivendo com ele a fazer a mesma coisa. Ajude-o a compreender aquilo que Deus tem colocado na sua palavra como verdade. Ser amigo é confrontar as pessoas com a verdade. Pessoas que amamos. Quanto à honestidade, a honestidade é coerência. E a coerência tem a ver com aquilo que eu declaro. E lembre-se que a suma da nossa declaração é: Jesus é o meu Senhor. Atrás disso vem todas as consequências. Com referência ao perdão, o perdão nós aprendemos com Deus. E quando você tiver em dúvida se vai ou não perdoar, olha para trás, olha para a cruz de Cristo e lembra que você passou por ela. E quando você passou por ela, você entendeu o tamanho do amor de Deus te perdoando, apesar de você ser um tremendo de um pecador. Quanto a ser vulnerável, até mesmo o Senhor Jesus, no momento da dor, onde Ele estava entregando a si mesmo a nós, Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele sofria porque ele estava recebendo a dor do pecado de cada um de nós. Ele chorou na presença do Pai. Mas faça a sua vontade, Pai. Jesus nos ensinou que vale a pena ser vulnerável. E se em algum momento
você não tiver disposição de se sacrificar em favor de alguém, lembre-se que Jesus fez isso e deixou-nos com isso, como diz 1 Pedro, exemplo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Sua maravilhosa graça, Pai. Peço que o Senhor esteja concedendo a cada um de nós condição de analisarmos, ó Pai, como temos vivido o Evangelho na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos. Certamente existe no meio de nós irmãos com problemas de relacionamento, dentro dos seus lares, nos seus trabalhos, nos seus locais de estudo. Ó Deus, eu imploro para que a Tua palavra seja orientação e que os Teus servos encontrem alegria em vivenciar esses ensinamentos do Senhor. Restaura, ó Pai, aqueles que estão quebrados. Faça essa obra, ó Pai, por amor destes que o Senhor resolveu amar antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos.